Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo de Resistência. Este videocast é a materialização de um produto educacional vinculado à minha pesquisa de mestrado, que foi desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT. E será composto por 5 episódios que objetivam levar letramento de gênero e diversidade a toda a comunidade interna e externa ao IFAC. Eu sou Paula Ramila, sou uma mulher cis, sou de origem negra e cor parda, eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou servidora do Instituto Federal do Acre e sou mestranda do ProfEPT. Eu uso óculos, tenho cabelos cacheados, pretos, com alguns fios brancos, que hoje está solto na altura dos ombros. Estou trajando uma camisa branca e uso como acessório, como adereço, um colar indígena que imita uma cobra coral. Nós gravamos daqui do estúdio do CREAD, no Instituto Federal do Acre, na reitoria, e ao fundo de nossa imagem tem um cenário que imita um painel ripado com prateleiras e alguns objetos como livros e outros objetos de decoração. Bem, com este primeiro episódio, nós iniciamos a nossa jornada com uma premissa fundamental: é preciso nomear o mundo para transformá-lo. E como primeiro passo desta jornada que nós vamos percorrer juntos, eu queria compartilhar com vocês o que trouxe esse episódio à vida. Durante as entrevistas que realizei com professoras e professores do Instituto Federal do Acre, Campus Rio Branco, eu ouvi inúmeros relatos. E hoje eu gostaria de compartilhar um desses relatos com vocês, que foi o de um colega professor que vivenciou uma experiência com o seu aluno trans. O professor me confidenciou que ele teve dificuldade de estabelecer essa relação professor-aluno com esse jovem, porque ele não sabia quais pronomes utilizar no tratamento com aquele jovem. Não sabia se usava ele, não sabia se usava ela, mas o professor ele fez um movimento de escuta e de afeto. Então, a partir do momento que ele resolveu respeitar a identidade de gênero daquele jovem, o professor ele construiu uma ponte de confiança onde poderia ter se erguido um muro. Então, este episódio é dedicado a cada professor e a cada professora que, como esse colega, tem o desejo de acertar, mas sente que lhe falta o repertório adequado, mas sente que lhe falta clareza para nomear aquilo que o seu coração já entendeu, já compreendeu. E para nos ajudar a desatar esses nós entre identidade de gênero, expressão de gênero, o conceito de orientação sexual, dentre tantos outros, hoje nós vamos receber aqui ela, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Acre, é especialista em ensino de biologia, especialista em educação profissional e tecnológica, é mestra em ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Acre e é doutoranda no programa de pós-graduação em Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de Goiás. Atualmente, ela é docente na área de biologia no IFAC e também possui experiência em discussões sobre educação sexual, diversidade, gênero e violências de gênero. Ela é a professora Amanda Badarani. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Paula. Vou começar com minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher cis e daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho o que é esse cis. Eu sou de cor de pele branca, etnia indígena, baixa estatura, cabelos pretos, longos e lisos, com mechas loiras, também olhos castanhos escuros e estou vestindo uma blusa azul com um pouco de babados, e essa blusa azul ela tem umas bolinhas pretas. E é isso, Paula, gostaria de agradecer a você, né, por esse momento tão importante
para estar aqui mostrando um pouco do que eu tenho aprendido no decorrer da minha vida e da minha carreira acadêmica. Obrigada. Certo. E eu gostaria de fazer um informe importante para todos vocês. Na descrição desse episódio, há um link de acesso àquilo que nós chamamos de Guia de Mediação Pedagógica. Esse é um artefato complementar desse produto educacional que vai ajudar você durante esse percurso, que vai auxiliar você em toda essa caminhada. E agora vamos às perguntas. No primeiro bloco, nós vamos tratar de senso comum versus conceitos. Professora Amanda, partindo desse relato que acabei de compartilhar, nós vemos o quão importante seria se o respeito ele chegasse primeiro, se o respeito viesse antes do conceito, não é verdade? Então, a minha pergunta para você é: por que que hoje, ainda hoje, existe tanta dificuldade entre a maioria das pessoas em aceitar e, acima de tudo, em respeitar aquilo que é visto como diferente? Essa é uma pergunta muito boa, Paula, que a dificuldade, né, principalmente ela reside no fato de vivermos em uma sociedade patriarcal. Então nós seguimos uma ordem patriarcal onde o masculino é o que é o padrão e que as mulheres e o que se desvia, né, desse homem e dessa mulher se torna à margem, né, se torna subalternizado. E isso é uma questão muito importante que ela inicia desde a infância. Então, desde que a mãe já vai fazer ali a ultrassom, né, e faz até aquela brincadeira do chá de revelação para saber se é menino ou se é menina, a partir dali a gente já é colocado os padrões que essa criança deverá seguir. Então, se nasceu um menino, usar azul, né, alguns brinquedos aí envolvem carrinho, futebol, né, e se for menina já é o rosa. Então, essas características, tudo isso inclui esses padrões. E quando você está fora desses padrões, é o diferente. E esse diferente, ele causa um certo medo, né? Um certo receio. Então, esse padrão, ele faz com que esse diferente aí cause um desconforto nas pessoas, né? E nessas certezas. Por quê? Porque a sociedade, nessa ordem patriarcal, é colocada algumas regras, que essas regras são bem rígidas. Por exemplo, esses papéis de gênero, né? O menino veste azul, brinca de carrinho, e a partir do momento que ele não segue mais esse padrão, ele é visto aí como algum erro, né? O diferente, né? E aí esse diferente vai criar esse desconforto. Mas é o que você falou, é preciso ter, antes de eu entender ou aceitar, né? Porque as pessoas falam muito isso, né? Ah, eu aceito, ou eu não aceito isso, né? Então, não é um aceitar. A gente não tem que aceitar. A gente tem que realmente ter o respeito, né? Não importa o que se eu aceito ou não, ou como que eu vejo, mas e sim o respeito que eu tenho por aquela pessoa, né? E isso a gente tem que fazer na escola, seja o professor, né? Seja a professora, seja toda a equipe, para que possamos, assim, esse conceito, né, trazer essa humanização para essas pessoas que já estão sendo marginalizadas, né? Então, eu acredito ser isso. Muito bem, professora. E pensando ainda nesse exemplo que eu trouxe, e também para que os demais colegas, né, tanto professores quanto professoras e demais servidores, para que todos eles tenham a clareza e possuam a segurança que esse colega do relato, ele sentiu que precisava, mas que ele não possuía. Então, para ajudar a todas essas pessoas, eu gostaria que você nos explicasse a diferença, professora, entre esses conceitos, que esses conceitos mais básicos de toda essa questão de gênero, né? Os conceitos de identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. Tá bom. Esses termos são confusos, já são termos antigos, mas até hoje, muita gente tem dúvida. E aí eu quero esclarecer que antes de entender qualquer conceito, é importante o respeito, né, sempre deixando isso bem claro. Então primeiro, a identidade de gênero é como eu me vejo, o quem eu sou, né. Então é a minha percepção íntima, individual, de como que eu sou. E isso é uma característica muito própria.
né. Então muitos dizem que é quando você nasce, a gente vai falar mais na frente sobre isso, né, sobre a cultura, e aí tem a ver também com a questão do sexo biológico. Então, essa percepção, né, de como eu sou qualquer um, então de qual o gênero que eu pertenço. Então se eu sou homem, se eu sou, mulher, se eu sou binário, se eu sou não binário, então a gente tem vários nomes, né, para isso. Então como que eu me vejo? Então isso vai coincidir, né, pode coincidir ou não com o sexo biológico. Então quando eu vou dar o meu exemplo, né, quando eu nasci uma menina, né, o sexo, então meu aparelho reprodutor e meu aparelho genital feminino, né, e com vagina, com útero, então esse é o meu sexo biológico. Quando eu me vejo como mulher, essa é a minha identidade de gênero. Então, eu me vejo como mulher, né? Então, eu me visto como mulher, eu sinto como mulher, então essa é a minha identidade. Então, eu tenho a minha identidade que tem o meu sexo biológico. Quando os dois coincidem, eu chamo isso de cis, né? Então, por isso que eu me disse lá na minha descrição que eu sou uma mulher cis, porque eu nasci com o corpo todo de uma mulher e me vejo como uma mulher. Mas vamos supor, no exemplo, que eu nasci como mulher, mas no decorrer, né, o sexo biológico mulher, mas no decorrer da minha vida, pensando que a gente não a pessoa trans, ela não vai se descobrir já adulta que ela é trans. Ela desde a infância, ela já sabe que ela não no seu interior, o seu íntimo não diz que ela é uma mulher, né, ela se sente como um homem, esse nesse exemplo que eu estou dando. E aí lógico que ela vai dizer isso lá na adolescência e na fase adulta, né, que ela vai realmente se perceber. E aí isso faz com que essa mulher que nasceu, do sexo biológico mulher, mas se vê como um homem, então agora vai ser o quê? Vai ser um homem trans, porque ele está se vendo como um homem. Então agora não vai ser mais ela, é ele, né. Então é um homem trans. Então isso também é importante as pessoas entenderem que não é porque é trans, que naturalmente já teve que fazer uma cirurgia, né. É importante a gente colocar, porque muitas pessoas vêm com essa cobrança: "Ah, mas fez cirurgia, né, de mudança de sexo? Ah, então para mim não é". Então a gente tem que entender isso, que é como a pessoa se sente. E aí você perguntou sobre a orientação sexual. A orientação sexual não é relacionada diretamente com essa minha identidade de gênero. Ela é relacionada ao quê? Com quem eu sinto essa atração. Pode ser uma atração afetiva ou sexual. Então, se ela for uma atração entre opostos, por exemplo, eu, né, tiver atraída por um homem, então é heterossexual, né? Se for eu atraída por uma mulher, homossexual. E se for pelos dois, bissexual. A gente tem outros nomes, né, também tem, por exemplo, o assexual, que não sente atração e vontade, né, nem afetiva, nem sexual com nenhum. E tudo bem, é uma orientação, tá. E a expressão de gênero é o quê? É como eu me mostro para a sociedade, né. Então, se eu me visto de determinada forma, o meu corte de cabelo, tá, como eu falo, tudo isso é a minha expressão de gênero. Então, são esses os termos que dão mais, né, trabalho, assim, e eu espero ter explicado. Em nosso segundo bloco, teremos um aprofundamento teórico. Professora Amanda, no nosso guia de mediação pedagógica, nós fazemos um percurso por mentes que mudaram a forma como o mundo entende a categoria mulher e o conceito de gênero. Nós partimos daquele fundamento clássico da filósofa Simone de Beauvoir, quando ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, a filósofa ela nos faz refletir que não é a biologia quem determina isso, não é simplesmente o sexo biológico de um indivíduo que define quem vai ser ou não uma mulher. E isso tem a ver, segundo o pensamento de Beauvoir, isso tem a ver com a subjetividade do sujeito, das sujeitas, na verdade, mas também com questões de estruturas e de relações de poder. Essa construção de si, como nós nos constituímos, né, e como nós nos tornamos ou não uma mulher, isso ocorre dentro de um campo de forças. E nem sempre a pessoa tem a liberdade de escolha, ela nem sempre consegue escolher, né, a forma como ela quer viver, como ela quer se apresentar.
E aí também nós passamos a refletir sobre a conceituação da historiadora Joy Scott, que nos leva ao conceito de gênero numa perspectiva de que esse conceito está intimamente ligado às questões de poder. Ou seja, é pelo gênero que uma sociedade estabelece quais são os papéis que cada indivíduo vai desempenhar. Então, quem detém a hegemonia é quem diz, quem dita que você vai desempenhar tal papel, você vai desempenhar outro papel. Então, é a partir disso, a partir dessa categoria gênero, desse conceito de gênero, que se define quem é que manda, quem é que obedece, quem é que cuida, quem é que é cuidado, né? Quem é que está mais relegado vamos dizer assim, ao campo íntimo e quem é que está livre para ocupar o campo público, não é verdade? E aí também nós passamos pela conceituação da filósofa Judith Butler, que nos mostra, essa filósofa, ela nos mostra que o gênero não é uma essência fixa, mas essa expressão é muito vinculada ao pensamento de Butler, mas ela entende que é uma performance, ou seja, o gênero é algo que é construído e que é repetido socialmente. Então, se é construído e se é repetido, não é algo imutável. Pode mudar. Se é construído e se é repetido, pode ser questionado e também pode ser transformado. E assim, embora todos esses conceitos, né, essas três mentes, essas três grandes mulheres, elas tenham percorrido caminhos diferentes para pensar e construir essas conceituações, elas convergem num ponto, e esse é o ponto importante de toda essa discussão, aqui para a nossa pesquisa, aqui para o nosso trabalho, é justamente nesse entendimento de que gênero é uma categoria da cultura e não da natureza. Então, professora, assim, a partir, né, dessas visões, eu queria lhe perguntar, eu queria que a senhora trouxesse a sua visão de qual é a importância de nós compreendermos gênero sob essa perspectiva, de que é uma categoria que é socialmente construída? Compreender o gênero como uma construção social é, antes de tudo, um ato de liberdade, principalmente para nós mulheres. Então, quando a gente acredita que o gênero é puramente biológico, vem, né, da biologia, de como nascemos, igual eu comentei na outra questão, e então é algo natural, algo sagrado, é como se eu não pudesse mudar. E isso não puder mudar, aumenta as desigualdades que a gente tem, principalmente contra nós mulheres, né? Então, é como se disséssemos: o mundo é assim, então os homens vão ser naturalmente mais violentos e as mulheres vão ser naturalmente mais frágeis, é assim, a gente não pode fazer nada, né? E não é assim que nós acreditamos. Então, os movimentos feministas, como veio, né, a Simone de Beauvoir, Scott, Butler, então todas essas grandes feministas vieram, e tantas outras que, né, a gente tem até hoje, é para dizer justamente, né, foram essas discussões que foram feitas. Não é assim, né? Dá para se mudar, né? Então, o gênero não é colocado como algo sendo natural. Esse natural, o determinismo biológico, né, várias pesquisas científicas vêm no intuito de querer dizer isso, né, em que o homem é mais forte, a mulher é mais fraca, que o homem é mais para atividades onde envolve raciocínio e a mulher já é mais para o cuidado do lar, né? Então, quando ela vai fazer uma faculdade, ela tem que se voltar mais para as faculdades do cuidado, né, ou disciplinas do cuidado, como, por exemplo, pedagogia, que é cuidar de criança, né, o ensino de crianças, a enfermagem, e aí isso coloca essa desigualdade já desde a infância até a idade adulta. E aí os trabalhos, tudo na vida dessa mulher vai sendo guiado por essa estrutura patriarcal que diz como que vai ser. Só que isso é um problema, né? Isso gera várias desigualdades, até em relação, por exemplo, aos salários. Então, mesmo a mulher trabalhando, fazendo a mesma coisa que o homem, às vezes até mais, recebe menos, né? Então, aí é uma desigualdade salarial que vem a partir de tudo isso que a gente vem comentando, né? Não é apenas o salário. Então, essa lógica, né, de dizer que isso é da natureza, é uma lógica que já está errada, né? Isso a gente não pode mais aceitar,
né? Não é uma lógica natural e é uma coisa a ser mudada. Principalmente por que que a gente tem que entender isso é a questão da violência, porque a partir do momento que eu entendo que o machismo, que a misoginia é uma coisa do DNA, significa que eu não vou conseguir mudar, né? E aí, a partir disso, eu tenho várias violências que são geradas contra essas mulheres por esses homens extremamente machistas, e essa violência fica só se propagando, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente entender isso e isso se tornar importante dessa compreensão, né, que o social não é apenas natural, biológico, mas sim cultural. Um deles é a gente desmistificar isso da violência, né, para poder diminuir essas violências que acontecem principalmente com as mulheres. E também quebra essas formas, né, que a gente tem de expectativas, principalmente no ambiente escolar. Então, quando o professor às vezes vê, né, o menino e vê a menina, ele acredita que aquele menino, aquela menina tem os papéis sociais a se seguir, né? Tem isso já culturalmente, né, esse papel social. E quando um deles foge daquele papel, né, o professor fica ali, muitos de vocês já devem ter visto, que até reproduz preconceitos, né? Então, reproduz os preconceitos, os alunos reproduzem os preconceitos, seja em sala de aula, seja em outros ambientes, como, por exemplo, corredores, banheiros, né? Que não tem todo mundo, sempre alguém vendo. E isso é complicado porque vai gerando e continuando sempre essa violência. E só faz aquele muro que você comentou, né? Que se o professor não tivesse se aberto àquela situação do aluno, teria subido um muro ali, né? E aí, através disso, o professor ele pode, então, quebrar esse ciclo dessa violência que acontece, e aí ele se abrir para ele provar, ele conversar com seus alunos e dizer, olha, isso aqui é uma masculinidade tóxica, né? A partir do momento que eu ajo com esse preconceito, é uma masculinidade tóxica. E aí isso também de quebrar essa feminilidade frágil, de que toda mulher tem que ser frágil. E quando eu vejo uma menina na sala de aula sendo mais empoderada, né, indo para frente, buscando as coisas, olha, já coloco ela com outros termos, né? Então esses papéis eles têm que ser quebrados e isso começa na escola. Também com relação às relações de poder, que é o que você falou, né? A John Scott, então, ela fala muito sobre as relações de poder, como Foucault, que fala que esse poder é o que gerencia, é o que determina tudo na nossa vida. Então, se é colocado na ordem patriarcal que o homem tem esse poder, significa que todos os outros estão subalternos, né? Então, a gente também tem que quebrar isso, né, na sala de aula. Então, entender que o social nos faz enxergar quem realmente definiu essas regras, né, que essas regras não vêm com a gente no biológico e que realmente nós temos que ter, vamos dizer, resistência mesmo nesses lugares, principalmente nós mulheres, né? E os homens, lembrando que os homens também podem ser feministas nessa luta de entender que o gênero é uma construção social, histórica, cultural, né? E que a gente não pode ficar agindo com esse preconceito e essas violências. Muito bem. E no terceiro bloco, o nosso foco é justamente, né, para adentrar na exemplificação que a professora Amanda trouxe, o nosso foco é no que nós chamamos, né, no contexto educacional, que nós chamamos de o chão da escola. Professora, ainda retomando ali aquele exemplo, né, do relato que eu trouxe, aquele professor, ele, como nós vimos, ele conseguiu se conectar com seu aluno através do afeto, né? Mas nós sabemos que nem sempre vai acontecer, como nesse exemplo que a senhora trouxe, nem sempre vai acontecer dessa forma, nem sempre o aluno vai encontrar esse afeto partindo de um professor e nem sempre o professor ele vai saber e muitas vezes também não tem interesse em estabelecer essa conexão pelo afeto. Então, assim, trazendo para esse contexto de chão da escola, especialmente para uma instituição de ensino técnico, como é o caso do IFAC, eu queria, professora, que a senhora nos dissesse, através da sua experiência, no que pode resultar, por exemplo, se a escola. E quando eu falo escola, eu não estou, eu estou mencionando as pessoas, os professores, os técnicos como eu, as pessoas que ocupam cargo de gestão, é a instituição como um todo. Então, no que pode resultar se a escola
ela decide, né, dificultar, por exemplo, o uso do nome social por um aluno trans, por exemplo, ou para trazer uma outra exemplificação, se um servidor ele se comporta com estranheza diante da expressão de gênero de uma determinada pessoa, de um determinado aluno ou uma determinada aluna, no que isso pode acarretar? Paula, a primeira coisa é que é uma violência, né? E é uma violência do tipo institucional e simbólica, né? Então, primeiro, institucional, porque está no ambiente da instituição, né? A escola é uma instituição que é para realmente receber esses alunos e alunas e acaba, muitas vezes, por agir com preconceito e isso pode causar uma evasão. Então, uma das principais coisas, né, que pode acontecer com esse aluno é a evasão. Então, se ele não se sente bem acolhido na escola, com as suas particularidades, diferenças, ele vai embora. E aí ele não vai estudar, porque se ali era um ambiente, possivelmente ele não vai procurar outro. E também isso vai gerar o que a gente tem também da negação da própria identidade desse aluno e aluna, né? Então, é o momento na adolescência que ele está se conhecendo. Muitos dentro de casa já têm essa violência física, né, moral, psicológica, e ele vem para a escola e tem a violência institucional e simbólica, que é como você falou, às vezes com estranheza, às vezes não se fala nada, mas o jeito de olhar, o jeito né, de falar, atender em algumas coisas básicas desse aluno é diferente dos outros alunos. É uma violência do tipo simbólica, né? Então, negar o uso do nome já é uma violência que já tem crime, primeiro, né? Então, a gente tem que primeiro falar isso, já é crime, mas também é anular a existência desse aluno, né? Porque se ele diz que quer usar aquele nome social, que ele se vê daquele jeito, que ele tem aquela expressão de gênero, né, pela sua vestimenta, pelo jeito que ele fala e tudo, como se eu não uso aquele nome, eu vou estar negando a existência desse aluno, né? Então, negando também um direito, né, professora? Um direito. Isso mesmo, um direito já constituído. Por isso que, se não for feito, é crime. E esse aluno pode, sim, ir através das outras instâncias, né, relatar esse tipo de violência. Também tem um constrangimento, né, porque se muitas das vezes é um professor dentro da sala de aula que não faz, né, não valoriza, não diz o nome, né, social do aluno como ele quer, isso pode fazer com que os outros alunos, ali naquele momento, também já tirem piadinha e tudo. Então, é um constrangimento para o aluno e tudo isso vai levar a uma evasão escolar, né? Então, esse é o ponto, assim, que a gente nunca na escola quer, que a evasão escolar, né? E aí, o caminho do afeto é o que esse professor fez. Então, eu sempre digo, olha, você pode não saber como falar, como agir com esse aluno, você não sabe se chama ele ou ela de ele, de ela, como que é, né? Mas o simples fato de você perguntar, oi, né, como que você tá? Como que você quer que eu te chame? Né? O simples, esse afeto, o aluno ou a aluna vão entender, né? E aí isso abre caminhos para você chegar naquele aluno e ele não evadir, e ele ser, você vê aquela identidade realmente aparecendo, né, da pessoa. Então, acredito que o principal que a gente tem que fazer como professor e professora é isso. Professora, é importante destacar, é algo tão simples, perguntar, né, professora? Se você não sabe, pergunta, porque certamente vai ser melhor você perguntar e saber como tratá-lo, do que você temer perguntar e acabar cometendo certos tipos de violência que seriam desnecessárias num simples ato. Isso mesmo. Muito bem, professora. Nós chegamos ao final do nosso episódio e eu quero agradecer por sua participação, mas eu queria registrar que eu agradeço de uma forma especial, porque eu sei que você está nesse momento também com a sua pesquisa de doutorado em curso, e eu sei que está num momento bem conturbado, então eu agradeço pela sua generosidade de tirar um tempo e estar aqui conosco para contribuir com a nossa pesquisa, com o nosso trabalho. Eu registro, então, os meus mais sinceros agradecimentos, professora Amanda. E aí, eu vou abrir o espaço para que a senhora traga as suas considerações finais e peço que deixe uma mensagem para todos os nossos espectadores, principalmente para os nossos professores e as nossas professoras do IFAC, que são
público-alvo principal desse produto educacional. O espaço é seu. Sim, eu agradeço imensamente o convite da Paula Ramila, que me fez. Eu, bem sincera, você aqui com ela, eu aceitei, mas depois fiquei com um certo medo, né? Medo das câmeras. A gente, professor, sabe falar bem na frente de uma sala ou de uma palestra, mas quando é para lidar com câmera, a gente fica um pouco nervoso. Mas ela e a equipe toda do CREAD me recebendo super bem. E então, assim, primeiro, é realmente uma felicidade estar aqui, porque, que nem ela falou, eu venho nesse processo aí do doutorado, é uma questão que já é antiga minha, né? Então, desde o mestrado, já trabalho com questões sobre sexualidade e gênero, mas eu não me. Eu acreditava, né? Aí vem esses papéis que a gente é colocado, que não era uma coisa para eu falar, né? Por ser da biologia, tinha que falar do corpo humano, né? Mostrar como é que se usa preservativo para a menina não engravidar. E eu comecei a pensar, eu digo, isso não é o suficiente, né? Na nossa sociedade. Eles sabem, hoje em dia a internet, o conhecimento está aí, né? Mas fazer pensar o porquê, né? O porquê que eu tenho que usar a camisinha, o porquê, né? Então, essa era o meu principal. E aí, quando eu tive um atravessamento, que foi a violência, né, de gênero, eu disse, é aí que eu quero, né, trabalhar. Então, assim, eu faço o convite realmente a todos os docentes, a equipe mesmo das escolas, para ler esse material, para ouvir o material, né, da Paula, porque a gente precisa discutir isso, não é só no ambiente da escola. Muitos dos nossos alunos, inclusive dos nossos professores, técnicos, nossos amigos que estão com a gente no dia a dia, pode passar por uma ou outra violência. E se a gente souber o básico, né, sobre o que é as violências, quais os tipos de violência, o porquê isso acontece, a gente pode diminuir, né, esses casos que estão cada dia alarmantes, né, de 4 mulheres que são vítimas do feminicídio por dia, né, são dados aí de 2025, e a gente já iniciou 2026 já com dados bem alarmantes. Então, acredito que esse nosso trabalho, Paula, veio nesse sentido, para a gente começar no chão da escola, mas levar isso para a sociedade, né, como um todo, diminuindo esses índices. E é isso, obrigada. Obrigada, professora. E a você que nos acompanha, não deixe de conferir no Guia de Mediação Pedagógica, que está disponível aí no link que eu falei logo no início do episódio. Lá tem uma seção que nós intitulamos de Léxico da Emancipação. Lá você vai encontrar todos esses conceitos que nós discutimos aqui e até outros conceitos que vão ajudar você, professor, professora, e todos vocês que têm interesse nessa temática, que vai ajudar a entender melhor e a compreender sobre esses conceitos. E eu queria, então, pedir para que você compartilhe esse episódio, esse material, com todas as pessoas que você acha que precisa, ou mesmo que você acha que tem interesse. Compartilhe esse material, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Voltamos a nos falar e voltamos a nos ver no segundo episódio, onde nós vamos tratar de interseccionalidade e opressões. Até lá!